Olá, estou aqui para fazer um convite para vocês. Hoje começa uma websérie que tem como objetivo fazer conexões entre o mundo da educação, o mundo da aprendizagem e tudo que a agricultura nos ensina. Eu estou aqui no Produtor Rural, na Solo Vivo, com meu querido Reginaldo, para a gente fazer essas pontes. E é possível aprender com a agricultura, é possível entender o que o agro nos ensina, o solo, a água, os nutrientes, a floresta, toda a biodiversidade que está ao lado dessa produção, nos ajuda a entender e fazer conexões entre a aprendizagem e o mundo da educação. É esse o convite que eu faço para vocês, para a gente seguir juntos nessa websérie por alguns episódios, conversando sobre essas pontes entre a aprendizagem e o que o agro me ensinou sobre tudo isso. Vamos lá? Eu estou aqui com meu querido Reginaldo da Solo Vivo para a gente bater um papo e conversar sobre a conexão disso tudo da agricultura com o mundo da educação. E a gente está aqui, Reginaldo, primeiro prazer, muito obrigado por estar aqui com você. Eu que agradeço, é um prazer a gente poder estar participando e levando um pouco desse conhecimento da agricultura, do solo. Né? Ao som dos quero-queros. Som dos quero-quero. Ô Reginaldo, a gente está aqui numa área, eu acho que era legal você contar um pouco, a gente está aqui, nós vamos dar uma volta aqui em alguma área aqui da Solo Vivo, mas essa é uma área vamos começar direto ao assunto, né? Numa área de descanso de solo. Sim. O que significa isso para uma propriedade rural, para um negócio como o seu? Aqui o que a gente tem feito, a cada 3 culturas que a gente vem plantando em sequência, a gente para a área de produção por 3 meses para ter um descanso, né? Para ela descansar, porque se a gente for plantando em sequência, ela vai degradando. E aí chega um período que ela já não produz com a mesma produtividade que ele está produzindo. Precisa ter esse descanso para... E aí nesse período, quando você volta a produzir de novo, a gente aqui fez um plantio de uma adubação verde, é um milheto que está nascendo. E isso, quando você dá esse descanso para a terra, quando você volta a produzir de novo, a estrutura do solo está bem melhor. A terra fica mais fofa e acaba tendo melhores produtividade depois do que você ir plantando numa sequência sem dar esse descanso para o solo. O que você está dizendo é que se a gente ficar aqui sem dar uma pausa para esse solo, uma hora ele apita. Ele não vai dar conta. Não dá conta de produzir como se esse descanso. É essencial fazer esse descanso. E essa rotação também, né? Porque senão a gente vem sempre cultura que são culturas que a gente retira e está vendendo, né? A gente utiliza isso para o nosso negócio. A adubação verde a gente planta e ela fica aqui no solo, né? A gente não retira isso. Isso também acaba tornando uma adubação para o solo e trazendo essa estrutura para essa área de produção. E aí a gente vai fazendo isso em todos os ciclos. E acho que é uma coisa interessante, e quando a gente olha, dá um zoom nesse solo, a gente olha ele de cima aqui e fala assim, isso aqui é uma terra marrom, batida, não tem nada, né? Mas se a gente vier aqui, né, Reginaldo, e começar a mexer nessa terra aqui, tem muita coisa aqui dentro? Tem milhões de vida aqui, eu acho, né? Milhões. A gente olha... se fala que num punhadinho de terra que dá uma colher tem, acho que é mais de 2 milhões de vida, né? De micro-organismo, de vida que tem aqui que a gente não enxerga, né? E na agricultura tem falado muito disso, né? Que até agora se estudou muito a superfície só, né? E hoje está se começando a se falar um pouco mais do que tem debaixo do solo, né? Que é o que realmente faz produzir, o que realmente dá estrutura para a planta, é o que está abaixo, né? Eu até uso esse termo que a gente não produz, né? Alface, a gente não produz os produtos, a gente tem que produzir e cuidar das bactérias, que são elas que produzem, não é a gente que produz, porque é elas que estão abaixo do solo, pegando os minerais, tudo que tem, transformando isso em energia e disponibilizando para a planta. Né? Aí quando a gente não tem essa vida debaixo do solo e não cuida dessa vida, isso acaba aí precisando estar cada vez mais botando adubo e aí usando todos os adubos sintéticos, tudo isso que precisa para estar dando essa produção. Então, mas tudo isso aqui é invisível, né? Tudo isso é invisível. A gente acaba não enxergando. E aí a gente tem que acreditar no invisível, né? E acho que a agricultura, e principalmente a orgânica, vem muito disso do acreditar, né? De acreditar muito nesse invisível. A gente saber
cuidar do que tem e acreditar que a gente está cultivando o que a gente não está enxergando. Eu acho que essa é a grande beleza da história, Reginaldo, porque quando a gente pensa em educação, e empresa também, né? Olha para um solo de uma empresa, quando eu vejo o solo aqui, eu penso que o solo é a cultura da empresa, é onde as coisas vão se desenvolver, vão aparecer. E nem tudo é visível, né? E educação é a mesma coisa, a gente espera processo de aprendizagem que sejam, às vezes, soluções mágicas. Você já deve ter ouvido isso também, né? Então vou lá, em uma semana as pessoas vão estar melhores. E você viveu isso na pele, sabe que é um processo, você mesmo falou. Então, entre eu descansar o solo e colher um alface, a gente está falando de quanto tempo? Dessa fase aqui... 60 dias. Mas já semeando alface. Eu voltar 3 meses aqui, ele está falando... Na verdade, se for desde... Isso eu estou falando desde quando a mudinha você já traz e transplanta ela, né? Mas desde quando você semeia a semente, que a gente semeia a semente e traz a mudinha para cá e transplanta. Mas desde o semeio da semente até a colheita chega a 90 dias. Né? 90 dias. Falando em alface, né? Quando você pega outras culturas, brócolis, couve-flor, aí passa de 120 dias. Né? Então, o processo 6 meses, dependendo. Né? E quando você pensa em pessoas, que você teve essa experiência de... que às vezes eu estou olhando para desenvolver gente ou para criar condições de aprendizagem para essas pessoas, que não é magia, né? Não. Demora tempo. Você consegue fazer essa ponte entre isso que eu estou falando aqui, desse lugar que a gente está vivendo? Ah, com certeza, né? É um processo, é um desenvolvimento, né? Às vezes, dentro da empresa, a gente chega e quer colocar isso, né? Quer colocar para as pessoas e já quer que elas executem, né? Mas o quanto que eu preparei, quanto que eu desenvolvi essa pessoa, e aí a gente acaba ainda também olhando muito só para a operação, mas a gente não olha a história dessa pessoa, né? O que ela tem, de onde que ela veio. E no ensino também, acho que é isso, né? É meio que padrão para todo mundo, trata todo mundo igual, né? E não é igual, né? O solo não é igual. Tipo, para essa área aqui, eu tenho que fazer uma forma de tratamento, eu tenho que fazer análise, eu tenho que entender o que tem de disponível nesse solo. Muitas vezes não adianta eu fazer o mesmo preparo que eu faço aqui e fazer nessa outra área que está aqui do lado, porque são diferentes, e elas estão no mesmo lugar, mas são diferentes. Eu tenho que ter cuidados diferentes. E que as pessoas, às vezes, dentro da empresa, então acho que na educação, a gente está falando aqui a mesma coisa, que é tratar todo mundo igual, e não é todo mundo igual. Cada um tem às vezes, tem uma habilidade melhor numa coisa, consegue aprender mais rápido, o outro consegue aprender de uma forma talvez não tão rápida, mas aí a gente quer tratar todo mundo igual, acho que isso é uma... Eu fico pensando que é chegar aqui e jogar do balanço, jogar. E aí você está dando a mesma comida, parecida a mesma comida, talvez aqui vai cair uma quantidade de nutriente e outra lá, mas não é entender especificamente quanto cada quadrado aqui precisa. Eu conversava com um professor de Botucatu, lá, o Arbex, e que ele fala da plantabilidade, né? Que a cada quadrado você tem uma quantidade de nutrientes e é uma exigência nutricional das plantas. E como eu olho para isso? E aí ele fala, e aí eu pensei numa palavra que é educabilidade, né? Meio quase o Tite falando aqui, né? Mas educabilidade tem a relação com o que é o que acho que você traz, e até olhando para a empresa, a pessoa está no lugar certo, fazendo o seu melhor, tem os recursos para fazer aquilo, eu estou entregando o que ela precisa, eu estou exigindo de todo mundo a mesma coisa, e aí vai ficar injusto talvez esse processo, né? Sim, isso acaba acontecendo muito, né? Que de colocar todo mundo na mesma forma, e é isso, sabe que a gente cobra, mas eu estou dando o recurso que ela precisa para fazer essa entrega. E também muito de não trazer as pessoas para participar desse desenvolvimento, né? E acho que isso vem do formato do estudo, né? Que foi sempre assim, né? É um professor lá dando aula e é ele que sabe, você tem que estar ali quietinho, fique quieto e o que eu estou passando você vai aprender e acaba não aprendendo, é decorar, né? Não é realmente aprender, não resolve.